Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta, Cláudio Souza, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa terceira lição, a nossa revista de Conectar Mais Jovem. Estamos estudando as parábolas de Jesus, a andragogia do Senhor Jesus Cristo, o ensino do Mestre para os adultos. Estamos focalizando, contextualizando suas parábolas, algumas das suas parábolas. Semana passada, nossa lição anterior, nós estudamos sobre o filho pródigo, o amor do pai por seus filhos. Hoje vamos falar sobre o ensinamento de Jesus, as advertências que Jesus nos dá a respeito da vigilância, da prudência, de estarmos atentos a respeito da sua volta, que é a parábola das 10 virgens, conhecida como a parábola das 10 virgens. Essa parábola ela tem um teor escatológico, pois nos desperta a estarmos atentos, vigilantes, quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa terceira lição, ela traz como título: Seja prudente e vigilante. Nosso versículo do dia, nosso texto áureo, está no Evangelho escrito pelo discípulo de Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nossa verdade aplicada, devemos estar preparados para a vinda do Senhor, sempre prudentes e vigilantes. Jesus, ele vem buscar a sua igreja, mas ele não diz nem o momento, nem o minuto, nem a hora em que ele há de vir. O certo é que ele vem. Em Atos, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus está subindo aos céus, os discípulos estão olhando para cima, perplexos. Quando Jesus é encoberto pelas nuvens, 2 anjos aparecem e falam para aqueles homens galileus: por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo agora subir aos céus, ele virá também. Então, não sabemos nem o minuto, nem o momento, nem a hora. O certo é que Jesus vem. Uma parábola nos ensina a estarmos vigilantes. Os objetivos da nossa lição: explicar as características do casamento em Israel, distinguir as características das prudentes e das loucas, e também exortar, incentivar a prudência da última hora. Esta parábola está registrada em Mateus, capítulo 25. A parábola conhecida como parábola das 10 virgens nos apresenta a questão do perigo, de não agirmos com prudência, com vigilância, a não ficarmos desapercebidos, ou seja, vigilante, atento, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Então, esta parábola das 10 virgens é um aviso àqueles que não estão vigilantes, não são penitentes e que estão desapercebidos a respeito da sua vida com Cristo. Estão vivendo de qualquer maneira, achando que essa questão da volta de Cristo seja uma fábula. Só que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e Deus não mente e Deus não erra. Nosso texto bíblico está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, capítulo 25, versículo do 1 ao 13º.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, os quenejaram, ou cochilaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa parábola é uma advertência a estarmos vigilantes quanto à nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa caminhada para a glória. Primeiro tópico da nossa lição, tratando sobre o casamento em Israel, as lâmpadas e o azeite e a partida do noivo. Então, Jesus usa aqui um casamento como ilustração para nos transmitir estas verdades do Evangelho. O casamento ou as bodas, nas Sagradas Escrituras, o casamento é uma das instituições mais importantes estabelecidas pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Representa um relacionamento entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, o casamento que Deus instituiu, que Deus criou, conforme está lá em Gênesis, tá? Então, as bodas representam o auge da alegria do casamento, né? A festa comemorativa, né? Em que os convidados estão todos presentes ali, felizes, comemorando a união entre este homem e esta moça. Tá? Então, esta imagem está sendo utilizada como um relacionamento entre Deus e Israel, entre Cristo e a sua igreja. Entre Deus e Israel, nós vamos ver lá, por exemplo, em Isaías, capítulo 54, versículo 5, Deus dizendo: o teu Criador é o teu marido. Então, Deus está usando essa ilustração, essa referência, se dirigindo a Israel, como a esposa, Deus como esposo, Cristo como noivo da igreja, a igreja como a noiva de Cristo. Está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Entende? Então, a parábola das 10 virgens vai contar justamente isso, né? Vai ilustrar a partir deste casamento, né? No qual 10 moças virgens, castas, puras, 10 damas de honra, né? Não são noivas, elas são damas de honra, são convidadas para a festa, para as bodas deste casamento. Cada uma tinha sua lâmpada, cada lâmpada com azeite, entende?
Então as lâmpadas eram verdade tochas ou faixas que deveriam ser embebidas com azeite para manter-se acesas, para que durasse todo o tempo ali do casamento. Então, cada uma das 10 moças virgens, ela tinha seu azeite. Ela tinha seu azeite na lâmpada, tá? Aquele era necessário que, por acaso, se houvesse algum atraso, o azeite fosse reposto, colocado na lâmpada, na lamparina, para que a tocha permanecesse acesa, clareando, entende? Assim a vida do cristão é semelhante à vida do cristão, né? O azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, não pode faltar na vida do cristão. Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele falou com os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, poder do Espírito Santo. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Logo, a luz, ela não diz, eu estou aqui, ela é vista de longe. Se falta o azeite, se falta a presença do Espírito Santo na vida do crente, essa luz vai diminuindo até se apagar. Então, é uma advertência, uma exortação, um incentivo de Jesus a nós para ficarmos vigilantes, atentos, prudentes, né, a respeito de como está a nossa vida com Deus, como está a nossa caminhada com Deus. Falando sobre o cortejo, o noivo saía da casa do seu pai e ia em direção à casa da noiva nesse cortejo festivo. Nós estamos falando de uma festa, né? Uma comemoração, de um casamento, de uma aliança entre Deus e a sua igreja, entre Jesus e a sua igreja. Aqui simbolizando entre o noivo e a noiva e os personagens de destaque aqui são as 10 virgens. Nós vamos ver que elas, as 10, cochilam, dormem. Entende? O foco aqui não é se elas vão dormir, cochilar ou não. O foco é, estão preparadas? Tua lamparina está acesa? O Espírito Santo está na tua vida? Tu está gerando fruto para a glória de Deus? Ou não, né? Então, falando sobre o cortejo, o noivo, ele saía da casa do seu pai, ia em direção à casa da noiva, neste cortejo festivo. Alguns acompanhavam o noivo na sua caminhada até a casa da noiva, outros ficavam ali do lado de fora esperando o retorno dele com a noiva. A demora era comum para o retorno dos nubentes. Isso é normal, né? Mas deviam estar ou ter a certeza de uma coisa, assim como o noivo foi, ele voltaria. Assim como ele foi até a casa da noiva buscá-la, eles iriam retornar, tá? É o que está ilustrado aqui em Atos capítulo 1, versículo 11. O noivo foi, vou preparar a casa, mas eu voltarei para buscar a minha noiva, para buscar a minha igreja. Aí nos vem à mente Jesus, o noivo da igreja. Jesus se atrasa? Será que Jesus se atrasa? De maneira nenhuma. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Muitos perderam a esperança de que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas a Bíblia é categórica. Jesus vem arrebatar a sua igreja.
a parábola está nos ensinando a sermos vigilantes, a sermos prudentes, tá? O noivo, ele não se atrasa, Jesus não se atrasa. Para muitos, ele não vem, não virá, mas a sua palavra é firme. Jesus vem buscar a sua igreja e ele prometeu que ele vem nos buscar, tá? Então, ele subiu ao Pai e devemos ter a certeza de que, assim como ele foi, ele voltará. O segundo tópico da nossa lição, falando sobre as 10 virgens, as prudentes e as loucas, né? É interessante que as virgens não eram noivas. Novamente, elas não eram as noivas. Eram damas de honra que acompanhavam a noiva em sua festa de casamento. Essa festa podia durar até 7 dias. Então, era necessário que houvesse azeite suficiente, porque a festa poderia durar vários dias. E à noite faltou azeite, e agora? Se faltou azeite, a lamparina se apaga, fica no escuro, né? Então, Jesus afirma que 5 eram prudentes e 5 insensatas, loucas. A palavra prudente vem de falar de alguém que está atento, que é sábio, que é inteligente, que é sensato. As prudentes levaram consigo azeite de reserva. Não tinha apenas aquele pouco que cabia ali na lamparina. Tinha azeite reserva, né? Tinha azeite para durar quantos dias a festa continuasse, entende? Então elas estavam preparadas, independente do que viesse a acontecer, estavam preparadas. Em um casamento é normal que haja demora. O casamento ele nunca vai acontecer dentro daquele contexto, daquele tempo determinado ali. Ele sempre vai atrasar um pouco, vai demorar um pouco mais. Então é necessário estar atento, né, a esses detalhes. O prudente, ele vai estar atento a todos esses detalhes. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, versículo 28, numa parábola também, Jesus vai falar sobre aquele homem que ele vai construir uma torre, um edifício, uma casa. Ele vai sentar, ele vai calcular realmente se ele tem recurso suficiente para a obra, se ele tem meio suficiente de construir aquele edifício, aquele empreendimento, de iniciar e acabar, para não ocorrer de iniciar, não calcular, não planejar, não se organizar, para que não venha acontecer dele iniciar a obra e não ter como acabar. Então, o prudente, ele vai agir com a razão, saber esperar todas as informações necessárias para ele agir. Ele não vai agir no calor da emoção. Ele vai ponderar, vai usar a racionalidade. Ele vai ser prudente, ele vai estar vigilante a cada detalhe. Assim são as prudentes. Elas antevêem que poderiam, um casamento, poderia se estender, que era o contexto ali do casamento judaico, né? Que poderia perdurar ali até 7 dias. Então era necessário que estivessem preparados. Então as virgens, elas precisavam estar atentas a estes detalhes. 5 das 10 estavam seguindo este direcionamento, estavam atentas a cada detalhe. Você está atento à sua vida com Deus? Se Jesus voltar hoje, será que nós subiríamos? Estamos com a nossa vida resolvida diante de Deus ou não?
Então a gente precisa refletir sobre isso. E Jesus, na parábola, também vai falar sobre as 5 imprudentes, loucas, insensatas, né? Nécias, descuidadas, até um certo ponto irresponsável, porque elas eram conhecedoras de que o casamento poderia estender-se. E por que levaria apenas aquele azeite, aquela pequena quantidade? Não se preparou. Entende? Se o casamento demorar, se o noivo demorar e o azeite acabar, foi o que aconteceu aqui. As 10 dormiram, cochilaram, e o detalhe aqui da parábola não é falar a respeito do cochilar, né? É estar preparado. E quando o noivo bateu na porta, elas tinham azeite. A lamparina estava acesa, tinha azeite em reserva. A vida estava preparada diante de Deus. Estava preparada diante de Deus. Entende? Tinham reserva. Então, dormiram, cochilaram, mas quando o noivo bateu, a luz estava acesa, elas não estavam no escuro. Entende? Então, elas agiam, as loucas, as insensatas, as que não tinham azeite o suficiente, estavam agindo sem razão, agindo pela emoção, sem calcular o resultado das suas ações. Então, quantas pessoas também não são assim, né? Não estão agindo assim, tomando decisões importantes para a vida, como, por exemplo, namorar, casar, né? Emprego, entre tantas outras coisas, pautado apenas pelaquilo que sente, né? Pela vontade do coração, pelo calor da emoção. A gente precisa ser racionais. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, Jesus vai dizer: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Aí no versículo 10, Deus responde: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, para dar a cada um segundo aquilo que ele plantou. Então, o coração do homem é enganoso. Então, a gente precisa ser racionais, não agir apenas pelo emocionalismo. Entende? Então, calcular, ponderar, para ver como é que está a nossa vida e melhorar. E melhorar. Aqui está falando, esta parábola, ela tem este teor escatológico. Vigilância, porque o noivo vem. E o terceiro tópico, falando sobre a chegada do noivo, a ameaça da última hora, e falando a respeito também da prudência e do preparo. Em Jesus, o reino de Deus veio até nós. O profeta João Batista, quando ele começou a pregar no deserto, ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus vem até nós através de Cristo, né? Sua chegada também aponta para o fim desta era marcada pelo pecado. Então, o machado, como o próprio João diz, Mateus capítulo 3, versículo 10, está posto à raiz da árvore. Então, o reino de Deus veio até nós. Jesus trouxe o reino de Deus, anunciou ao homem, à humanidade, através do seu ministério, através dos seus apóstolos, através da sua palavra, e disse: olha, isso aqui vai passar. Estejam preparados. Isso aqui vai mudar. O mundo ele não pode permanecer do jeito que está. Jesus veio colocar as coisas no seu devido lugar, pois estavam fora. O mundo sem Deus acha que ela é certa, que ele está certo, mas ele está de cabeça para baixo. Aqueles que estão em Cristo é que estão na direção certa. Só que o mundo não enxerga desta maneira. Porque o príncipe deste mundo, Satanás, ele cega
a mente, o entendimento, os olhos daqueles que não têm Deus. Então o mundo acha que está certo, que os cristãos é que são loucos. Mas na verdade, os cristãos é que estão na direção certa, na posição correta. Entende? Então Jesus vai falar isso a respeito de não nos deixarmos ser influenciados pelo mundo. Daniel, ele chega na Babilônia, ele e seus amigos decidem: não vamos nos contaminar. Não vamos nos contaminar. Nós estamos indo para um caminho. Este caminho nos leva para casa. Então, o que tem no mundo não vai me entreter, não vai me persuadir. A minha lamparina, ela precisa ter azeite. Eu preciso ter azeite em reserva. Independente do que venha acontecer, a minha lamparina não vai se apagar. Então, as virgens que não estavam preparadas para a chegada do noivo permaneceram do lado de fora. Por quê? Porque o azeite delas estavam se acabando, a lamparina estava se apagando. Era já meia-noite, lembrando, o casamento, ele estendia aproximadamente até 7 dias. Então, o noivo tardou a chegar. Não é que Jesus tarde, mas é nos mostrando que não sabemos a hora que ele vem. Então, 10 virgens, 5 tinham azeite em reserva, estavam preparadas, uma vida de constante oração, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, de aplicação da palavra de Deus às suas vidas, de preparadas, mas 5 não levaram a sério aquela situação. Então, o noivo tardou, era meia-noite, ia dar meia-noite. Faltou azeite, e agora? Pediu às outras que as ajudassem, mas se faltasse para as 10, como é que ficaria o casamento? Como é que ficaria o casamento sem as damas de honra, né? Como é que ficaria esse casamento? Então, as 5 que tinham azeite disse, não, que senão vai faltar para nós também. Ande depressa, aproveite, o noivo ainda não chegou. Apressem-se. Só que era tarde. Elas saíram, e aonde era que elas iriam encontrar azeite à meia-noite? À meia-noite. Não iriam encontrar. Não iria encontrar. Esta é uma lição para nós. Não deixa para a última hora, porque a última hora pode ser tarde demais. Vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, o que eu preciso fazer hoje. Amanhã eu posso não ter mais tempo. Então, é essa advertência que Jesus está nos ensinando aqui, né? As virgens, 5 delas não estavam preparadas para a chegada do noivo, permaneceram do lado de fora e a festa acontecendo do lado de dentro. Saíram para comprar azeite, o noivo chegou, entrou, fechou a porta. E agora não tem como entrar mais. Morreu, acabou-se, não volta mais atrás. É o que Jesus vai dizer em Mateus aqui, capítulo 25, 12. Quando elas batem na porta, não tem como entrar mais. Né? Em verdade, vos digo que não vos conheço. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, porque não sabemos a hora em que Jesus há de vir. Então a última hora é um momento decisivo em que estamos vivendo, né? E não está preparado para a chegada do noivo,
se torna uma sensatez, uma loucura, uma imprudência, uma irresponsabilidade, né? Muitos estão vivendo assim, desta forma irresponsável. Se a porta fechar, não tem como entrar mais. Não tem essa de purgatório, como ensina a Igreja Católica. Não existe isso. Morreu, segue-se o juízo. Então a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos encoraja, nos estimula, nos aconselha. Vigiai. Não brinque com a sua salvação, né? Não brinquemos com a nossa salvação. Então, o grande ensinamento da parábola das 10 virgens está na última exortação de Jesus. Vigiai. Estai atentos, sejam prudentes, estejam preparados para aquilo que há de vir. Porque o noivo pode até tardar em relação ao nosso tempo, né? Porque Deus não tarda, Deus não perde, Deus não se equivoca. O tempo de Deus é o tempo de Deus, né? E a porta da graça ainda está aberta, ainda se encontra aberta. Nós estamos vivendo o tempo, o período da misericórdia de Deus. Mas Ele pode vir a qualquer momento buscar a sua igreja e Ele pode vir individualmente para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. O homem sem Deus, ele tenta de todas as formas se sentir um Deus. Só que o homem sempre vai estancar na morte. O homem nunca será um Deus. Porque ele, desde que existe a humanidade, como tenta vencer a morte. Mas o único que vence a morte, que venceu a morte, é Cristo. Então, vigiai, estai alerta, estai atento. Ainda há esperança, ainda há oportunidade de se arrepender, de ter uma vida transformada, de ter azeite e reserva para quando o noivo nos chamar. Vigiai. As 10 cochilaram, dormiram, tosquenejaram. Mas quando o noivo bateu, 5 estavam preparadas. Estavam preparadas. Então a parábola das 10 virgens é introduzida como uma parábola do reino de Deus, pois ela traz à tona um momento de crise apresentada pela aparição do noivo. Algumas não estavam preparadas, né? Sua intenção era reforçar o chamado para que os homens reconhecessem que o reino de Deus estava presente e que suas atitudes para com este reino celestial que veio até eles lhes trariam graves consequências, pois a partir delas, ou seja, de suas ações, de suas atitudes, né, destes homens, eles seriam julgados como fiéis ou infiéis, como prudentes ou imprudentes. Então, vigiai, estejamos atentos, porque nós não sabemos o dia que Jesus virá nos buscar, o dia que Jesus virá buscar a sua igreja. O certo é, Jesus, ele vem. Então, estejamos atentos. Que Deus abençoe.